E aí, jovem, vamos estudar a lição? Terça-feira, dia 8 de abril, estamos juntinhos aqui e o tema do nosso estudo, tempo, pensamento e ação. Está usando bem o teu tempo, desenvolvendo bons pensamentos e tendo boas ações? Você observa que quanto ao tempo, Deus planejou a salvação da raça humana antes mesmo do pecado acontecer, antes da fundação do mundo. O plano da salvação não foi concedido após a queda do ser humano, mas ele foi guardado em silêncio desde os tempos eternos. Você pode ver isso aí lá no livro Verdade sobre os Anjos, na página 18. Então Deus preparou há muito tempo o plano da redenção, antes da fundação do mundo. Observe, por exemplo, que a Bíblia ela cita mais ou menos 400 vezes altares sendo construídos. A primeira atitude de Noé ao sair da arca foi fazer o quê? Um altar. Os servos de Deus vivem em função de fazerem altares ao Senhor. E você observa que, diferente dos servos de Deus, aqueles que se opunham contra Deus, eles faziam torres. E os servos de Deus, altares. Então há uma diferença. Você quer construir uma torre para a tua própria exaltação, como a Torre de Babel, ou você quer construir um altar para oferecer a Deus a sua adoração? Você observa que o problema do ser humano, chamado pecado, começa a ser resolvido a partir do altar, estabelecido lá no Jardim do Éden, como disse ontem, anunciando o altar do Calvário, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, verso 29, estaria então sendo sacrificado para resolver este nosso problema. Deus ele poderia ter imediatamente destruído Adão. Deus poderia ter destruído tudo para recomeçar outra vez, mas ele preferiu resgatar por uma coisa muito simples, por um motivo muito simples: amor. Por causa do amor que ele tem para comigo e para contigo, ele não quer nos destruir, ele quer nos salvar. Nós cometemos o erro e através do altar ele oferece a solução. Ou seja, o altar do Éden foi exatamente o anúncio do sacrifício de Jesus Cristo e do tempo que Deus teve, do pensamento desenvolvido por ele e da ação que ele fez na direção de nos salvar. Coisa linda, né? Somos amados pelo Senhor e Ele resolve os nossos problemas, o maior deles, o pecado. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo altar que traz a solução dos nossos problemas, o altar da cruz do Calvário. Nós nos apegamos ao sacrifício de Cristo e aos méritos dele nos aproximamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.